Boa noite, meninas, tudo bem? Passando para fazermos o nosso devocional e leitura da palavra de hoje. Nosso devocional está em 2 Pedro 1:21 e o tema é A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra dele. Ela é inteiramente inspirada pelo Senhor, assim é completamente inerrante e infalível. Não se trata de uma inspiração poética sobre o Criador, mas sim do próprio sopro divino sobre os tantos homens que escreveram as Escrituras. A palavra grega theopneutos, composta por theos, que é igual a Deus, pneuma, igual a sopro, usada por Paulo em 2 Timóteo 3,16, nos ajuda a compreender melhor uma afirmação. Dessa forma, entendemos que homens movidos pelo Espírito escreveram palavras inspiradas pelo Senhor, as quais são fonte de autoridade, verdade e fundamento para a nossa fé e prática cristã. A forma como a Bíblia foi inspirada e escrita pode ser entendida por meio de 3 fatores fundamentais. O primeiro deles é a causalidade divina, em que sabemos que Deus é a fonte primordial da inspiração e a causa primária da verdade bíblica. Deus é o autor das Escrituras, que existem porque assim ele decidiu e desejou. O segundo fundamento é a meditação profética. Deus escolheu o homem como um instrumento para escrever sua revelação, mas sem impedir a expressão da personalidade e das linguagens culturais de cada uma das pessoas que escreveram a Bíblia. E esses dois resultam finalmente no terceiro fator, que é a autoridade escrita, ou seja, as sagradas escrituras como resultado da soma desses dois fundamentos. Mas como saber se os livros que estão na nossa Bíblia foram aceitos como inspiração divina? Por meio da canonização bíblica, isto é, o processo em que se reconheceu a autoridade de todos os livros pela inspiração divina. Canon significa régua, vara de medir. Ou seja, todos os livros escritos passaram por esse crivo para que fossem aceitos e pudessem entrar no canon bíblico, que são os livros que estão na Bíblia. As regras desse processo eram que cada livro precisava apresentar algumas características em suas narrativas. Primeiro, ser autorizado. Afirmar vir da parte do Senhor. Ou seja, cada livro da Bíblia traz uma reivindicação de autoridade divina. Com frequência, a expressão categórica "assim diz o Senhor" está presente. Às vezes, o tom e as exortações revelam sua origem divina. Sempre existe uma declaração divina. Segundo, ser profético, ter sido escrito por um servo de Deus. Terceiro, confiável, falar a verdade acerca do Senhor, dos homens e da criação. Quarto ponto, ser dinâmico, carregar o poder de Jesus para transformar vidas. Quinto aspecto, ser aceito, reconhecido pelo povo de Deus. É possível ver esses critérios sendo aplicados, pois a própria palavra cita livros que foram escritos e não entraram no canon. Números 21:1, Reis 4 e 2 Crônicas 20. A Bíblia, mesmo sendo escrita por homens de diversas personalidades, em tempos distintos e linguagens culturais diferentes, é completa e não se contradiz em nada. Afinal, ela é a palavra de Deus. As Escrituras foram registradas e guardadas por homens e mulheres que provaram na prática o seu poder transformador. Feche seus olhos, coloque sua mão no coração e faça comigo esta oração. Obrigada, Senhor, pois posso crer com todo o meu coração que a Bíblia é a tua palavra. Pai, eu creio
que ela carrega o teu poder para transformar vidas. Mude o meu ser com as tuas palavras, Pai. Gratidão por todos os homens que devotaram suas vidas para serem instrumentos da tua inspiração, para que hoje eu possa ter livre acesso a esse precioso livro. Em nome de Jesus. Amém. Devocional de Charles Spurgeon. Está em Êxodo 7:12. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Este incidente é um símbolo instrutivo da certeza da vitória da obra divina sobre toda a oposição. Sempre que um princípio divino é lançado no coração, o diabo pode talhar uma falsificação e produzir exames de oponentes, tão certo quanto Deus está sempre agindo. Ele engolirá todos os seus inimigos. Se a graça de Deus toma posse de um homem, os mágicos do mundo podem jogar todas as suas varas, e cada vara pode ser tão astuta e venenosa quanto uma serpente. Mas a vara de Arão devorará as deles. As doces atrações da cruz irão atrair e conquistar o coração do homem. E aquele que viveu apenas para esse mundo traiçoeiro não olhará para as esferas mais altas, nem terá asas para subir às alturas celestiais. Quando a graça for vitoriosa, o mundano buscará o mundo vindouro. O mesmo fato deve ser observado na vida do cristão. Que multidões de inimigos nossa fé precisou enfrentar? Nossos antigos pecados foram jogados diante de nós, e eles se transformaram em serpentes. Uma grande multidão de serpentes, na verdade. Mas a cruz de Jesus destruiu todas elas. A fé em Cristo extermina todos os nossos pecados. Então o demônio lança outra gama de serpentes em forma de provações mundanas, tentações, incredulidade, mas a fé em Jesus é mais do que páreo para elas e as supera todas. O mesmo princípio fascinante brilha no fiel serviço a Deus. Com um amor entusiasta por Jesus, as dificuldades são transportadas, sacrifícios se tornam prazeres, sofrimentos são honras. Mas se a religião é, desse modo, uma paixão consumindo o coração, então o que acontece é que há muitas pessoas que professam a religião, mas não a têm. Pois os que eles têm não suportará essa provação. Examine-se a si mesmo, meu leitor, sobre este ponto. A vara de Arão provou seu poder dado pelo céu. Sua religião está fazendo o mesmo? Se Cristo é algo, ele deve ser tudo. Não descanse até que o amor e a fé em Jesus sejam as grandes paixões da sua alma. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele.
firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.